Fala galera, esse é o canal da Engenharia Aplicada em Campo e o assunto de hoje, galera, nós vamos falar sobre trim-pot e potenciômetro. Já ouviu falar? Vamos falar um pouquinho de eletrônica aí. Meu nome é Dario Pereira, nós vamos ver esse assunto juntos. Mas antes, já vá fazendo a sua inscrição, dando aquele valor no conteúdo aí com o seu like e ativando os sininhos aí para você não perder nenhum conteúdo. E vamos lá então, sem mais delongas, vamos ver sobre potenciômetro e o trim-pot. Bora! Pessoal, aqui é da Engenharia Aplicada em Campo e eu vou mostrar para vocês hoje que a gente fez um circuito aqui com potenciômetro e com trim-pot, tá? Só para vocês entenderem o princípio de funcionamento. O potenciômetro, ele serve para você fazer o controle de velocidade. Dentro dele tem um resistor variável aqui. E esse circuito que a gente montou aqui é para fazer um medidor de bateria, tá? Cada LED desse aqui vai ter 3 volts, totalizando aqui 12 volts. Então, se acender o LED vermelho, vai ter 3 volts. Se acender o LED laranja, vai ter 6. Se acender o LED amarelo, vai ter 9. E se acender o LED verde, vai ter 12 volts na bateria, tá? Vamos fazer esse controle aqui. Então, à medida que eu vou mexendo no potenciômetro, ó, se acendeu esse LED, já tem 3 volts lá na bateria do carro, tá? Acendeu o laranja, tem 6. O amarelo tem 9. E o verde aqui está com 12 volts. Significa que a carga está cheia. Tá? À medida que a tensão vai caindo, vai diminuindo a tensão da bateria. Por exemplo, aqui ela vai estar com 3 volts. Beleza? E agora a gente vai utilizar a demonstração com o trim-pot. É o mesmo princípio do potenciômetro, mas por que então tem o trim-pot? Quando você tem uma placa de portão eletrônico, alguma coisa do tipo, a gente deixa isso só para pessoas que são técnicos habilitados para poder fazer algum ajuste fino. Para qualquer pessoa não vai conseguir mexer nesse trim-pot. A única pessoa que vai conseguir fazer esse ajuste fino vai ser um técnico, tá? Então eu vou colocar a chavinha de fenda aqui e a gente vai fazer a regulagem aqui, o LED vai acender lá. Ó. É o mesmo princípio do potenciômetro aqui, tá? A diferença é que ele fica numa placa e a pessoa não consegue ter um fácil acesso a ela. Beleza? Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre potenciômetro e trim-pot. Galera, em muitos locais aí, em instrumentação, tá, em chão de fábrica, é chamado também o potenciômetro, também é chamado de reostato, tá bom? Então, potenciômetro, tá? Potenciômetro e trim-pots, os potenciômetros e trim-pots podem ser encontrados na maioria dos aparelhos eletrônicos, tá? Os potenciômetros, eles estão numa categoria de resistores variáveis, então ele é um resistor variável, ele é um componente que você consegue variar a resistência dele, de 0 a 10K, de 0 a 5K e por aí vai, tá bom? Lembrando que a unidade de resistência é o ohm, tá? Letra ômega, tá? Aquela ferradurinha ao contrário lá, da letra grega, ômega. Então, eles são variáveis e ajustáveis que possuem diversos tipos e características e variedades. Então, lembrando aí, né, o potenciômetro consiste de um elemento resistivo, chamado de pista ou trilha. De um cursor móvel, tá, que é onde você move lá para variar a resistência, que se movimenta ao longo de um eixo, rotatório ou linear, de acordo com a posição desse curso. Lembrando que tem potenciômetros lineares também, não é só o rotativo, tá bom? O mais comum é o rotativo, mas tem linear também. A resistência obtida será diferente, dentro de certos limites característicos do componente em questão. Existem comercialmente potenciômetros confeccionados com substrato de fio, carvão condutivo, a depender da corrente elétrica que circula nestes. Há potenciômetros cujo giro é 270 graus e outros com maior precisão chamado multivoltas, tá? Tem aquele que é uma volta só e tem potenciômetros que são multivoltas, que ele é muito mais preciso, tá bom? Essa é uma imagem de um potenciômetro, tá? Um potenciômetro usual aí, comum de mercado. Então você vai ter os 3 bornes dele aí, tá? Os 3 terminais. E lembrando que você tem a resistência total dele, você mede nos externos, nos exteriores, nos 2 terminais. E a variação você mede com o do meio e o fora. O do meio e um externo, qualquer um dos lados. O que vai variar é, por exemplo, se você variar daqui, ele vai
se desse lado ele vai de 0 a 5, do outro lado ele vai de 5 a 0, né? E só muda a referência do potenciômetro, tá? Mas a variação é sempre no meio e nos extremos você mede a resistência total dele, tá bom? Então, e o trim-pot? O trim-pot é um potenciômetro miniatura ajustável, só ele é pequenininho, tá? Ele é ajustado quando instalado em algum dispositivo e normalmente fica em local onde o usuário não o veja, de modo que eventuais ajustes somente sejam feitos por técnicos. Eles são comuns em circuitos de precisão, como componentes de áudio ou vídeo, ou podem necessitar de ajustes quando o aparelho é consertado, diferentemente de outros controles variáveis. Os trim-pots são montados diretamente na placa. Então ele é um potenciômetro quadradinho ou retangular pequeno, que ele vai montado direto na placa, tá? Tem uns quadradinhos rotativos, né? É sempre rotativo, mas tem uns quadradinhos que ele tem uma escala, tá? Então, em alguns circuitos é necessário um valor específico que fica difícil conseguir com um resistor comum devido ao alta tolerância do trim-pot. Então, quando é uma placa que o técnico quer alguns ajustes, ele coloca um trim-pot e não um resistor fixo, né? E ele consegue regular isso aí na máquina depois ou na aplicação da placa que ele vai utilizar, tá? Essas são algumas imagens de trim-pots, todos eles são trim-pots. Você vê uma escala aqui. Esse aqui é o mais comum, né? Tem o vertical dele e tem o horizontal. Esses outros são também utilizados, mas são mais antigos. Esse azulzinho aqui é o mais usual hoje em dia, tá legal? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, tá? Falamos aí sobre potenciômetro, tá? Em alguns arquivos mais antigos você não vai ouvir falar tanto de potenciômetro, vai falar um pouco de reostato, né? Mas você sabe aí que é um dispositivo com resistência variável. Então você consegue variar a resistência aí. É um resistor, né, com resistência variável. E o trim-pot, a mesma coisa, só que menor para placa eletrônica. Tá legal? Então peço que já se inscreva aí. Se não se inscreveu no início, ainda dá tempo. Vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e se curtiu o conteúdo, dá o valor aí com o seu like. Tá legal? Até a próxima. Fiquem com Deus.